Ok, de volta aqui com o nosso tema de communities do tutorial de BGP. E a bola da vez é um componente muito especial. Embora tivéssemos comentado alguma coisa próxima, parecida, mas não é a mesma coisa, obviamente, que foi o caso do Graceful Shutdown. Agora falaremos de um outro mecanismo que ele é muito considerado para ambientes com o protocolo BGP, visando a mais alta disponibilidade e que nós consigamos manter o estado de encaminhamento de pacotes mesmo quando ocorram falhas no BGP. Uma coisa bem única, bem especial. Permita-me abordar esse tema com uma dinâmica bem diferente, porque eu vou ter que dar uma pausa em certos momentos para explicar como o BGP funciona em algumas arquiteturas para você entender como esse cara de fato funciona dentro dos projetos com BGP. O componente em questão é o LLGR. LLGR, estou marcando aqui, são duas communities, tá? A primeira é LLGR Stale e a outra é No LLGR. Ou seja, igualmente aqui, ou respectivamente, 65.535.2.6 é a primeira community e 65.535.2.7 é a segunda community. O que significa LLGR? Long Lived Graceful Restart. LLGR. Aí você deve ter uma ideia que já trabalhou com um ambiente onde você tenha o Graceful Restart. Você está falando assim, é a mesma coisa. Não exatamente. É um complemento. E permita-me explicar para que você precisa desse componente, ou pode vir a precisar no seu projeto. Eu não vou entrar em detalhes além daqueles que eu entender como necessários para você sacar o LLGR, mas vou antecipar só nomes aqui. Tá? O primeiro caso é que te considera em ambientes de alta disponibilidade nos roteadores, coisas como o NSR, Non-Stop Routing, o NSF, Non-Stop Forwarding, o Graceful Restart e, por que não agora, o LLGR. Então vamos pegar esses dois aqui e vamos tratar esses dois cenários isoladamente, mas se combinando, se complementando, até mesmo porque será necessário. Esse tipo de solução ela existe para a seguinte realidade. Em ambientes de telecomunicações, ou corporativos, operativos, data centers, etc., que você possuir chassis, vamos falar de chassi, tá? Com módulos de supervisão e controle redundante. Ah, como assim, Leonardo? Vamos falar, por exemplo, RP, RSP, RSP, o RE das plataformas Juniper, enfim. Você vai ter um chassi, por exemplo, desenhar aqui um chassi, e esse chassi tem os line cards, vou chamar de LC aqui, que são os módulos de interfaces. Line card 1, line card 2 e por aí vai. Aí depende do tamanho do chassi, da quantidade de slots, não vou entrar em detalhes também, você vai ter lá o teu, vou chamar de RP, tá? Teu RP, teu Route Processor. E aqui vou falar que seja mais um line card. Tá tudo funcionando maravilhosamente bem no teu equipamento até que o line card é desligado, tem uma pane elétrica ou tem um bug rodando no software daquele equipamento, e isso fez com que o RP ficasse indisponível. Todo o equipamento imediatamente parará de funcionar. E como é um equipamento modularizado com vários slots repletos de line cards e, consequentemente, repletos de conexões físicas de média ou alta capacidade, a queda de um equipamento desse corresponde a um diâmetro de falha substancialmente grande, ou seja, muita coisa ficará indisponível. No teu ambiente, vários perímetros serão afetados. O que nós, projetistas, fazemos para lidarmos com essa realidade? Vamos complementar aqui mais um slotzinho aqui. A gente coloca, por exemplo, dois módulos de supervisão e controle. Duas RPs, duas RSPs ou duas REs. E nós estabelecemos aqui uma hierarquia, onde esse módulo, por exemplo, seja um módulo ativo e esse aqui seja o standby. Qual que é a proposta? Dá para perceber. A ideia é, se eu vier a ter algum tipo de problema com o meu módulo primário, a ideia é que o módulo standby
detectasse, o sistema que gerencia os módulos no chassi detectasse que o RP primário falhou e o standby deixaria de ser standby e passaria a ser o ativo. E que isso não provocasse distúrbios significativos no teu ambiente, que fosse uma coisa sequer não notada. Na verdade, não funciona assim. A implementação, os miúdos de sistemas, de arquiteturas de roteadores que descrevem como isso deve funcionar são complexos. Por exemplo, vou voltar no tempo, vamos lá para 1998, 99, por aí. Vamos falar de Cisco aqui então, um exemplo. Posteriormente discutiremos essas arquiteturas em Cisco, Juniper, em várias plataformas dos casos, Huawei, Nokia e o que mais passa pela minha cabeça. Mas lá atrás, o mecanismo que sincronizava e mantinha essa contingência entre os módulos de supervisão e controle, né, SUP, na ocasião, era um camarada chamado RPR. Se não me falha a memória, porque tem muito tempo isso, quando você perdia o módulo ativo, levava aí mais ou menos uns 4 minutos até que o standby estivesse pronto para funcionar. O problema é que as sessões, os protocolos, ativamente falando, e as suas respectivas estruturas de dados não ficam vivas no componente standby, ou seja, estão vazios. Então, quando você perde o RP primário, o standby, obviamente, deixaria de ser standby, ele seria o ativo nessa ocasião, obviamente, ele teria que restabelecer todas as adjacências, todas as vizinhanças, reconstruir as suas tabelas de roteamento, e daí você deve entender, tem downtime. Downtime significativo de mais ou menos 4 minutos aqui. Mais ou menos, que depende dos outros equipamentos cooperarem com a convergência da rede. Então é bem alto essa coisa aqui, é bem alto. Esse era um problema, mas você não tem dois módulos. Na época, eu até me lembro, o Catalyst 5500 tinha um módulo chamado RSM. Route Switch Module, eu me lembro agora. E você tinha lá RPR e o ativo e o standby, você perdia o ativo, aí o standby tinha que virar ativo, fazer as vizinhanças, fazer tudo, construir as tabelas e promover as rotas da tabela de roteamento, enfim, isso levava pelo menos 4 minutos. Obviamente péssimo, mas era o que tínhamos na época, e era bastante inovador para falar a verdade. Lembrando que quando você perde um módulo de supervisão e controle, você desconecta todas as suas vizinhanças e tudo que você tem como referência, aqueles NextHops que não mais estão disponíveis, você tem que fazer o flush. Então daí já vem perda de pacote, downtime, acabou. Lá atrás eles fizeram um mecanismo melhor um pouquinho, chamado RPR Plus, onde caía pela metade. Ou seja, ao invés de gastar 4 minutos, se eu perdesse meu ativo aqui, para o standby virar ativo, formar as vizinhanças, adjacências, enfim, montar as estruturas de dados, as tabelas e computar os melhores caminhos e ofertar para a tabela de roteamento e blá, 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 blá. Em vez de 4 minutos, caiu para 2. Melhor, né? Uma evolução e tanto. Mas enfim, longe do ideal, mas é o que tinha na época e foi muito bom. Aí me lembro que a Cisco criou, pela primeira vez, um componente que pudesse promover zero perda de pacotes durante eventos de switch over. Pô, Leonardo, o que é um switch over? É quando você perde o teu ativo e teu standby vai virar ativo. Tá? Isso é o switch over. Só que esse mecanismo de zero perda ele era garantido, poderíamos dizer que era garantido apenas para tráfego L2, ou seja, tráfego comutado L2 na mesma VLAN. Tráfego L3 já era. Por quê? Porque você não tem protocolo, não existe um protocolo em termos de sinalização para construção e manutenção de tabelas MAC. O próprio plano de dados, que é o data plane, na medida que os quadros entram e saem do switch, mesmo que seja um switch multicamadas, enfim, o mesmo payload que está entrando no silício lá do equipamento, ele vai ser usado para criar as entradas na tabela MAC, naquela VLAN e fazer a manutenção, obviamente, daquilo, sem que haja uma sinalização, um protocolo para cuidar disso aí efetivamente. Por isso que é fácil você implementar esse tipo de mecanismo, ele se chama SSO, Stateful Switch Over. Um 5 aqui, mas não é 5 não, é SSO, Stateful Switch Over. Então, se eu perdesse a minha ativa, não tem problema, a standby ela vai virar ativa. O tráfego L2 não para. No entanto, o tráfego L3 é afetado por completo. Por quê? Novamente, todos os protocolos
seções, adjacências, vizinhanças, o nome que você quiser dar para isso aí, são mantidos no módulo primário, não no módulo backup. Consequentemente, todas as tabelas que esses caras mantêm, cada protocolo, enfim, até a própria tabela de roteamento, nada disso fica com dados preenchidos na standby, é vazio, não tem nada ali. Então, se você perde esse módulo ativo, adivinha, o standby vai ter que fazer toda a conversação de novo, descobrir os vizinhos, formar a vizinhança, estabelecer os FSMs e por aí vai. Então, esse mecanismo SSO é interessante porque, pelo menos, o tráfego L2 não para, mas L3 para tudo. Aí foi que a Cisco, e também, de acordo com os padrões abertos, que nós começamos a ter mecanismos, por exemplo, com Non-Stop Forwarding, NSF, Non-Stop Forwarding, onde a ideia é você invocar auxílio dos teus vizinhos. Como? Você vai sinalizar alguma coisa para os teus vizinhos, falando o seguinte: quando esse cara morre, há um suspiro, uma espécie de dying gasp, um suspiro, que já tinha sido meio combinado em termos de capacidade entre os vizinhos. Basicamente é o seguinte: se eu suspirar aqui, tu sabe que eu estou passando mal e vai ter uma troca aqui. Eu vou deixar de ser o ativo, o meu parceiro aqui, que é o módulo standby, ele vai ser o módulo ativo. Então não me desconecta. Não me desconecta, por favor. Não apague nenhuma rota que porventura você tenha aprendido por mim ou que eu seja o Nexop para elas. Por favor, aguenta aí, só é rapidinho. A conversa aqui, né, obviamente. E, dito e feito. Obviamente tinha toda uma gambiarra aqui no negócio, no sentido que você ia perder toda a tua tabela de roteamento, todas as suas ideias, tudo, mas a tua FIB era trancada. A tua FIB fica trancada. Não sofre alterações. Não sofre. Você perde adjacência ao SPF, por exemplo, se tiver habilitado para o SPF ou coisa nesse sentido, você vai perder aquilo ali, vai fazer um flush da tabela de roteamento, mas a tua FIB fica intacta, mas também não pode entrar coisa nenhuma ali dentro. Aí quando o módulo, obviamente, standby, que vai deixar de standby ficar ativo, aí ele vai lá, tô de volta, aí sobe as vizinhanças de novo, sincroniza seus bancos de dados, aquela coisa toda, e destranca a tabela de roteamento para ver para o que tiver de diferente, vai lá e atualiza na tabela de roteamento e destrava a FIB para poder que a FIB, se tiver alguma coisa nova para colocar ou tirar ali, ter essa modificação. Ou seja, o Non-Stop Forwarding é um mecanismo muito bacana porque buscava assegurar, não que ele pudesse fazer isso sempre, mas ele buscava assegurar zero perda de pacotes, um mínimo de distúrbio de perda de pacotes quando havia um switch over também para o cenário L3. Então, por anos, tínhamos a combinação de SSO mais NSF. Só que NSF é uma coisa que depende de suporte de vizinhos, de roteadores vizinhos, de adjacência, é uma coisa que talvez não fique disponível. Então, chegamos a ter um equivalente sem protocolo, sem que teu vizinho suportasse isso, uma coisa chamada NSR, que é o Non-Stop Routing. Uma coisa mais íntima, local da caixa. Ninguém precisa saber que aquela gambiarra existe, é uma coisa que o próprio roteador lida. Que é bem interessante. Só que nenhuma dessas situações ela é específica para um protocolo que precise de um procedimento mais trabalhado, ou melhor trabalhado, e mais compatível, mais interoperável.